Veja como é importante e bom para os Estados Unidos sanção Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, para proteger as companhias americanas, para proteger os indivíduos americanos que estão sendo agredidos pelo Alexandre de Moraes e a empresas específicas com ligações com o crime organizado. Vamos falar de Comando Vermelho e PCC. Claro que existem assuntos domésticos americanos e da política externa americana que têm influência no nosso país eleitoral. Mas isso não significa, necessariamente, uma interferência. Por exemplo, quando os Estados Unidos designam o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas, isso não é feito para ajudar o Flávio eleitoralmente. Isso é feito porque é do interesse americano em fazê-lo. É feito porque isso é bom para os Estados Unidos. E toda vez que eu vou aqui, eu acho que o segredo do sucesso das nossas empreitadas aqui é que toda vez que eu sento com uma autoridade americana, eu sento e falo para ele. Eu basicamente adoto ali a postura da Miriam Leitão. Eu digo assim, entenda como isso é bom. Veja como é bom para os Estados Unidos e importante para os Estados Unidos essa designação. Veja como é importante e bom para os Estados Unidos sanção Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, para proteger as companhias americanas, para proteger os indivíduos americanos que estão sendo agredidos pelo Alexandre de Moraes, para proteger a liberdade de expressão, que é um valor de matriz americana. Então é assim com sanções, é assim, os americanos entendem isso, e por isso que eles sancionam os indivíduos. Essas, por exemplo, são medidas que são extremamente populares. Por quê? Porque o povo brasileiro está desesperado por segurança. Não há dúvida de que isso ajuda o Flávio. Inclusive, é plenamente medido, inclusive em pesquisas. Vejam que até o Datafolha desse final de semana, o Datafolha, mostrou que a população aprova em massa a designação do Comando Vermelho do PCC como organizações terroristas. 59% dos brasileiros concordam com a classificação e só 33% discordam. Repito, isso é o Datafolha. Significa que, necessariamente, uma enorme parte dos eleitores do Lula concordam com a designação do Comando Vermelho do PCC. E, de novo, isso é o Datafolha. Imagina o número no mundo real. E isso tudo, aliás, para desespero dos comentaristas da Globo, da linha editorial da Globo. A Globo, inclusive, manipulou os resultados da pesquisa de forma vergonhosa ao noticiar para vocês. O que eles fizeram foi publicar o resultado da pesquisa, omitindo a parcela de 45% da população que concorda completamente com a designação e só mantendo o gráfico com as 14% que concordam em parte. Como se você olhar esse gráfico, você vai olhar e falar assim, é uma minoria. Não fosse o suficiente, na própria manchete que eles colocam na Globo News, em vez de mostrar que 59% concordam com a designação, eles omitiram e vai dizendo que 45% apoiavam a medida. Ou seja, a assessoria de imprensa dos bandidos segue a todo vapor nos estúdios da Globo, nas redações da Globo, né? São os consumidores preocupados com a escassez dos produtos que eles consomem, é normal, né? Mas talvez o desespero venha do fato das consequências dessa designação já terem começado a aparecer. Vejam, por exemplo, o que reportou a Bloomberg. Bancos do Brasil pedem lições ao México enquanto os Estados Unidos chamam gangue de terroristas. Vou ler só um trecho para vocês. Representantes do setor bancário brasileiro fizeram contato nas últimas semanas com consultores e bancos que operam no México, segundo pessoas familiarizadas com o assunto que pediram anonimato por se tratar de questões privadas. As instituições brasileiras buscam identificar as melhores práticas para lidar com esse tipo de situação, incluindo métodos para identificar clientes potencialmente ligados às facções. Os banqueiros temem que os Estados Unidos possam adotar contra bancos brasileiros os mesmos poderes utilizados no ano passado no México, quando 3 instituições financeiras acusadas de lavar dinheiro do narcotráfico foram praticamente excluídas do sistema financeiro internacional. Essas empresas acabaram sendo vendidas em partes, provocando uma corrida em todo o setor financeiro para reforçar os mecanismos de monitoramento de recursos potencialmente ilícitos. O que a reportagem deixa claro é que é algo que a gente já vem tratando aqui no programa antes, né? A designação é só o primeiro passo. É uma notícia que continuará rendendo frutos. O próximo passo são as sanções aplicadas a indivíduos e a empresas específicas com ligações com o crime organizado. E aqui, por exemplo, os Estados Unidos dispõem de ferramentas que sequer exigem condenações ou uma documentação tão pesada quanto a lei Magnitsky. Peguem, por exemplo, eu acho que vocês vão... Lembra que quando eu comecei a falar de Magnitsky, ninguém sabia o que era, né? Então, hoje eu vou apresentar a vocês um novo instrumento, novo para vocês, mas é um instrumento que já existe do arcabouço de sanções americanas. Existe uma provisão chamada Seção 731C, que é um dispositivo, eu diria que eu nunca ouvi ninguém no Brasil falar a respeito, mas eu suspeito que vocês ouvirão muito falar sobre isso no futuro próximo. Aí vocês veem se eu tenho histórico de acerto ou não. O que diz a Seção 7031C? Ela dá poder ao secretário de Estado discricionário, apenas dele, sem precisar de autorização de ninguém, para caçar publicamente vistos de indivíduos e familiares envolvidos em violações de direitos humanos e corrupção, ou cleptocracia, eles chamam isso de cleptocracia. Essa, por exemplo, é uma ferramenta que pode ser facilmente adotada no caso da designação contra indivíduos ligados a organizações narcoterroristas. E eu quero dizer a vocês o seguinte, a aplicação se dá através de um processo que é muito mais simples. O padrão de exigência é muito mais baixo do que a Magnitsky. Muito mais baixo. Ah, mas Paulo, é só o visto que é caçado? Eu falo assim,
mais ou menos. Porque além dessas consequências de visto, que vale para o indivíduo e para sua família, ela acaba tendo consequências práticas bancárias. Por quê? Vocês leram a reportagem que a gente acabou de falar que os bancos estão preocupados de não serem sancionados por estarem associados a indivíduos ligados a esses grupos. Então, uma vez que esses indivíduos são marcados e divulgados publicamente na lista que publica a seção 7031C, os bancos se tornam expostos por terem esses indivíduos como clientes. E muitas vezes, na prática, eles encerram as suas contas bancárias. Na prática, fica impossível que esses indivíduos tenham contas bancárias. Então, é um mecanismo diferente, por exemplo, do cancelamento de visto que nós tivemos dos ministros do STF, dos juízes auxiliares, etc., que foi com base na seção 212A3C do Immigration Nationality Act, né, do INA, como eles chamam aqui. Por quê? Porque ali são cancelamentos e, lembrem, ninguém sabia na época quem tinha tido o visto cancelado. As listas dos cancelamentos vieram extraoficialmente de mim, não eram cancelamentos públicos. No caso da seção 7031C, esta sim se torna absolutamente pública. Então isso serve para dar um exemplo a você. Volto a dizer, esse é um mecanismo. É um mecanismo que, digamos assim, fica entre uma Magnitsky e um cancelamento de visto. É uma coisa meio que intermediária. Mas imaginem, por exemplo, quando figuras associadas ao PCC e ao Comando Vermelho começarem a ter esse tipo de restrição. E não precisa ser condenado na justiça. Pessoas que tenham evidências críveis. Então, por exemplo, aqui, só para citar alguns nomes. Pensa, por exemplo, a Deolane. Deolane, o que vai acontecer quando ela for designada? Quando esses MCs, né, Pozedo Rodo, MC Ryan, Oruan, ou até o pessoal do PCCEPT, quando essas pessoas que tiveram ligações críveis com o PCC e com o Comando Vermelho, nós levarmos e tivermos credible evidence, evidência crível, e essas pessoas começarem a sofrer, por exemplo, esse tipo de restrições públicas. Imaginem o noticiário, a mídia não vai conseguir não falar sobre esse assunto. Coincidentemente, wink, wink, essas pessoas todas, coincidentemente, wink, wink, todos eles são eleitores do Lula. Todos eles, esses MCs, essas Deolane, todos eles fizeram campanha pro Lula, todos eles fizeram o L, todos eles apoiam o PT, todos eles são promotores da esquerda. E aí você imagina, você tem alguma dúvida de que quando vierem essas designações, isso prejudica o Lula eleitoralmente? A coisa mais fácil do mundo é você achar os vídeos, as reportagens dessa gente, não sei o que, funk love funk, sei lá, porra nenhuma. Essas pessoas fazendo L, se tornando milionários do dia pra noite, comemorando a vitória do Lula. Vejam, por exemplo, só pra, se alguém tiver dúvida, vejam a reportagem da Folha de São Paulo, que traz um estudo de um pesquisador da UNB, que analisou 19 eleições da América Latina nos últimos 3 anos, e eu falo isso para se alguém tiver alguma dúvida da influência desse assunto nas eleições. Então você teve um pesquisador da UNB que analisou 19 eleições na América Latina nos últimos 3 anos e descobriu que, surpresa, 70% delas foram vencidas pelo candidato que usou a segurança pública como tema. Isso eu não tinha visto essa pesquisa, saiu essa semana, mas é algo que instintivamente a gente já tem dito que deve ser o cerne da campanha do Flávio. Na semana passada, vocês viram o anúncio do Flávio das medidas dele de combate ao crime. Então, esse é o tema-chave também das eleições no Brasil. Então, no final das contas, todos esses, né, esse assunto de guerra internacional contra o crime, com apoio americano, etc., é óbvio que tem influência positiva para a eleição do Flávio. Mas foi autorizar, há uma diferença entre a política externa americana ter influência na eleição brasileira e haver uma interferência americana em assuntos brasileiros. Porque, ao mesmo tempo que há assuntos que contribuem positivamente para o Flávio, há assuntos que contribuem ou têm o potencial de contribuir negativamente para ele também. Um deles, por exemplo, é a imposição de tarifas contra o Brasil. Vamos fazer um histórico aqui. Desde o início da nossa atuação junto à administração Trump, eu digo nossa aqui do Eduardo Bolsonaro e eu, e antes mesmo disso, antes mesmo da posse do Trump, quando o presidente ainda era o Biden, e nós pedimos ajuda ao Congresso, né, cuja maioria era do Partido Republicano, o plano que a gente traçou sempre passava por pressão, por sanções individuais a autoridades brasileiras. Primeiro, no nosso plano, a gente queria uma escalada, passando por cancelamento de vistos e culminando com a aplicação das sanções da Lei Magnitsky, né? O primeiro a sofrer essas sanções seria o Alexandre de Moraes e os seus familiares. O processo seria algo gradual, porque a gente precisava que essas sanções fossem aplicadas primeiro na sua totalidade contra ele, para que gerassem medo nos demais ministros, e assim eles parassem de defender as ilegalidades do Supremo ou renunciassem para que não sofressem eles próprios essas mesmas sanções. Esse era o plano, né? E tudo foi feito nessa direção, nessa forma. Para a gente chegar a esse resultado, foi uma quantidade colossal de documentos produzidas, centenas de reuniões, centenas mesmo, várias etapas burocráticas foram superadas dentro da administração, ocorreu um processo de convencimento gigantesco, a gente chegou lá, as pessoas não sabiam nem quem era Alexandre de Moraes, assim, inúmeros documentos foram apresentados, revisados, adaptados, apresentados novamente, pessoas saíram, pessoas entraram, e em meio a esse processo, ao fim desse processo, digamos assim, nós finalmente chegamos ao presidente Trump. Ele é o tomador de decisão. E quando as coisas chegaram ao Trump, ele decidiu unilateralmente que, em vez destas sanções individuais, que eram
o plano e o pleito do Paulo Figueiredo e do Eduardo Bolsonaro, olha aí, o Paulo Bolsonaro aí, já tô na família. Ele achou que, em vez dessas sanções individuais, que era o nosso plano, o entendimento dele era que o melhor instrumento de impressão para o Brasil seria a aplicação de tarifas de 50% ao país. E foi assim que ele começou. Ele começou toda essa escalada com o anúncio de uma baita tarifa para o Brasil. A lógica do Trump para tomar essa decisão era de que, ao tarifar o Brasil, haveria uma pressão na elite econômica, que faria uma pressão na elite política, e assim as mudanças que nós esperávamos ocorreriam. Obviamente, o presidente Trump não conhece o Brasil o suficiente e superestimou a elite financeira brasileira. Ele pensou que fosse como a americana. O que ele não sabia era que a nossa elite financeira é composta por um bando de vagabundos, subservientes e covardes. Às vezes os três, às vezes só dois dos três, às vezes um dos três. Mas um grupo que, no final das contas, morre de medo da situação que vive no Brasil e preferiram fazer pressão no governo americano do que fazer pressão no governo brasileiro. Então, o presidente Trump tomou essa decisão das tarifas numa reunião em que nós, Eduardo e eu, não estávamos presentes. Porque, obviamente, Eduardo, eu, Jair, Flávio, nenhum de nós considerava tarifas ao Brasil uma boa ideia. E isso nos colocou, Eduardo e eu especificamente, nos colocou numa posição muito difícil. Porque ao mesmo tempo que nós éramos gratos pela intenção do presidente Trump e pela preocupação com o Brasil de forma inédita, sem esperar e sem pedir nada em troca, nós entendíamos que esse não era o melhor caminho. E a gente não podia, seria absolutamente insano, se nós criticássemos essas medidas. Em razão, obviamente, ia parecer ingrato, ridículo, né? Chegar ao presidente dos Estados Unidos e ele agir buscando o melhor para o Brasil, sem a menor necessidade de nós reclamarmos, isso seria, primeiro, ingrato. Segundo, nós ainda queríamos que o presidente Trump aplicasse também, pelo menos, as sanções Magnitsky. E no final das contas, essa estratégia foi muito bem sucedida. Nós tomamos esse baque, mas conseguimos logo em seguida das tarifas voltar a falar com o presidente Trump, explicar o nosso ponto, e as sanções Magnitsky vieram aplicadas. Se vocês repararem, vieram primeiro as tarifas, passaram-se 3 semanas, e aí nós conseguimos finalmente que viesse a Magnitsky. Não somente nós conseguimos a sanção da Magnitsky, como também conseguimos convencer a administração Trump a eliminar naquele momento, essa foi a melhor estratégia, em vez de ficar xingando muito no Twitter, o que a gente convenceu foram eles a eliminar as tarifas para quase metade dos produtos brasileiros que estavam tarifados, isso obviamente em conversas de bastidores. Aí é o mundo que separa os adultos das crianças, a responsabilidade no que a gente tem que fazer.